Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar. Já que voltou. É isso aí, galera. Voltando com o nosso programa Passando da Régua, né? Um programa de entretenimento, notícia, informação. E hoje é o nosso quadro Quinta do quê, João? Antigamente eu falava outro nome, hoje. É Quinta do Sexo, a gente fala de relacionamento e sexualidade, né? E tem pessoas na nossa Eu bancada que falava estão sexo, felizes. sexo, sexo, Eu acho que tá fazendo efeito a nossa conversa aqui, Tá. semanal, não tá, João? Tá. Não tá, não? Tá, o pessoal tá muito Eu sei que tá tendo uma repercussão bacana, todo mundo tá gostando da cidade, todo mundo para, conversa, tá ficando bom. acha legal. E hoje estamos com a nossa amiga que vai fazer parte da nossa bancada também, nossa amiga Carolina, ela que é terapeuta. Bom dia, Carolina, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Melhor agora. Show de bola para contribuir com o nosso amigo aí. Nosso amigo não, já é de casa, já é parte da Já bancada. tem até o programa dele. Tem o programa dele. Nosso amigo Hudson, bom dia, Hudson, tudo bem? Bom dia galera, bom dia. Show de bola, o cara tá mais sorridente hoje, né, João? É conhecido na cidade do homem das 7 músicas. Então vamos que vamos. E hoje o papo, João, sabe o que é? Jogos sensuais. Oh! Já jogou um joguinho sensual? Dadinho, tira a roupa, dançou, alguma coisa nesse sentido, João? Você é o cara da experiência aqui, você é a voz do povo. Oi, João, você tem dado em casa, João? Não, isso aí não. Nem na rua, em lugar nenhum. No bom sentido, João. Para de ser malicioso, porque a gente fala de sexo é sacanagem, não. Os dadinhos eróticos, João, não tem não em casa? Você acha que sexo não é sacanagem? Não fala isso, não. Pode ser, dependendo de como a gente Sacanagem é o cara não entender de sexo. Então vamos lá, vamos embora. Vamos lá então, pessoal. Hoje tem jogos eróticos, né? Estamos nosso amigo Hudson, Carolina aqui. E nossa voz popular aqui, o João, né? Hudson, que história é esses jogos eróticos? Como é que funciona isso aí? Você é a Carolina aí. Pode falar Carol, né? Carol? Oi, Carol, vai destrinchar isso pra nossa audiência aí. Cara, jogos sexuais, né? Bom, primeiramente, bom dia aí a todo mundo, né? O Hudson Oliveira, terapeuta e escritor aqui com vocês mais uma vez pra gente falar de um tema super legal. E hoje a gente vai falar, só no final, deixar aqui registrado, que a gente vai falar como fazer o seu próprio jogo erótico, tá? Então fica aí até o final para você saber como é que você pode fazer seu próprio jogo erótico. Então, jogo erótico é um negócio muito engraçado assim, João, porque Thiago, João, quando a gente fala de jogo, o povo pensa em alguma coisa bem lúdica, né, bem bonita, colorida. Não é que não seja, não é que não possa ser, né? Existe isso aí. Mas quando a gente associa a palavra jogo a erótico, a sexualidade ou a sensualidade, muita gente torce o nariz, fala que não, nunca faria um negócio desse, né? Existe ainda um tabu muito grande em relação a essa questão, mas eu sempre fico com um pouco, assim, um pouco atento, porque a gente joga vários jogos eróticos, né? Começando pelo famoso verdade ou desafio, verdade ou consequência para alguns, né? O eu nunca também, não sei se vocês já jogaram? Eu nunca alguma vez, ou verdade ou desafio? Eu não? nunca. Nenhum. Então ele tá no eu nunca. Já jogou, Carol? Não, ainda não. Eu nunca? Na verdade, o desafio é já. Não, então tá bom. Qualquer coisa eu ensino vocês aqui a jogar, vai ser bem legal. Mas assim, são jogos que não necessariamente têm um caráter explícito, erótico ou sensual, mas os desafios, né? Caso você tope o desafio e não queira falar a verdade, por exemplo, no Verdade ou Desafio, você acaba podendo pagar uma prenda mais sexual, às vezes, né? Ou pelo menos Legal, sensual. é bacana esse jogo aí, João, hein? Bom, vou O explicar. Thiago, quando sair daqui hoje, ele vai testar. Ele vai sair jogando aí. Então para, né? Você só precisa de uma garrafa, a garrafa ele já tem, se brincar já tá lá no carro ali, ó. A garrafa ele não separa dela, não. A garrafa não separa. Então, você pega uma garrafa, bota, vamos supor que você tem, sei lá, 5 pessoas na mesa, gira a garrafa, ela vai girar, a boca... 5 pessoas fazendo esse jogo? Oxe, pode até ter mais. Cara, coisas com outra coisa. Vamos lá, continue. Podemos, não temos nenhum tipo de preconceito. Não sei, aqui. que a gente fala toda. Quando a boca fica virada para quem vai perguntar e o fundo da garrafa fica para quem vai responder, né? E aí você pergunta, verdade ou desafio, ou verdade ou consequência. Se a pessoa quiser falar a verdade, ela não pode, né, mentir. Se ela falar verdade, é verdade. Você pode fazer qualquer pergunta, né? Agora, se ela tiver
alguma, né, algum medo, algum receio, aí você pode falar. Então, Mas esse consequência- jogo não pode fazer com deputado, senador, governador, isso não pode fazer. Não, de forma alguma. Porque não dá certo. Não dá, vai ser só desafio. E aí é desafio em cima de é desafio em cima de desafio. Mas é bem legal, assim. Já tive experiências muito legais, assim, com algumas pessoas que eu conversei. Perguntei se realmente o Verdade ou Desafio tem um caráter que pode ser considerado sensual ou erótico. A maioria das pessoas diz que sim, porque passa pelo beijo, passa pelo carinho, passa por alguma coisa que seja mais da intimidade, né? Que tem que ser um desafio, né? Então é uma brincadeira interessante para se jogar. Já o Eu Nunca, só para a gente ambientar o que a gente está falando aqui, o Eu Nunca, as pessoas estão na mesa e aí eu falo assim, por exemplo, eu nunca beijei ninguém dessa mesa. Aí se eu estiver beijado, eu tenho que beber alguma coisa, fazer alguma coisa que sinalize que eu já fiz isso. E aí as pessoas ficam sabendo. Quem tiver beijado essa mesma pessoa, por exemplo, tem que fazer a mesma coisa. Aí vai sinalizando e você vai descobrindo, né, do que cada pessoa já fez na vida através dessa brincadeira. Nossa amiga Carolina, que é terapeuta, psicóloga também. É engraçado falar essa parte da pergunta da consequência, né? Como é que ele vai saber se é verdade o que o outro está falando? A gente parte do princípio da confiança? A gente parte do princípio da confiança. A primeira coisa é realmente a confiança. Acho que para todos os jogos, nesse sentido, dar certo, a gente tem que confiar no parceiro, em quem a gente está jogando. E a partir daí as coisas começam a se desenrolar. Lógico que um olhar, um gesto, tudo isso entrega também, se não for verdade. Mas a gente tem que sempre partir do princípio da confiança, sim. E você acredita que as pessoas estão mais confiantes nas outras hoje, nesse mundo de pandemia, esse mundo muito louco, ou estão menos confiantes? Eu acredito que elas estão menos confiantes, viu? Apesar de parecer o contrário, eu acho que a confiança hoje em dia é muito frágil, é muito descartável também. As pessoas confiam, mas desconfiando. Ninguém se entrega hoje totalmente. É muito difícil um relacionamento onde alguém se entrega 100% naquele relacionamento porque confia. Mas aí, o amigo João, você que gosta da experiência, é por isso que o relacionamento está dando certo hoje? Porque as pessoas só vivem 70%, 50%, 10%, João? O que você acha? Você que é o cara mais experiente da vida aí. Eu acho que a pessoa, para ter um bom relacionamento, tem que viver ao 100%, né? É menos que isso. Exatamente. Mas... Então quer dizer, por isso que está dando certo as coisas hoje, né? As pessoas mudam só 80%? O Hudson ontem chegou no 100%. Chegou no 100%. Ele turbirou, né? Certeza que ele chegou no 100%. Não turbo ainda, o carro, uma energia a mais ainda. Mas é verdade, esse programa tem tudo a ver com isso. Apesar de que amanhã a gente vai vir aqui e vai falar sobre relacionamento, mas é bom mencionar isso, né? Todo jogo, como a Carol falou, depende dessa relação de confiança que a gente estabelece com o parceiro ou com os parceiros, né? Que o jogo também tem essa característica poligâmica, caso você queira usufruir desse bem que ele traz. Bom, sobre a minha relação, é muito engraçado isso, porque eu achei que eu já tinha dado 100% de mim. Até que eu descobri que a gente realmente tem medo de mostrar quem a gente é, e esse medo ele é tão grande que tem muito mais barreiras, a gente coloca muito mais barreiras do que a gente imagina que existem. E aí quando você tem a possibilidade de ficar desnudado, né, nu mesmo na frente do parceiro, a princípio dá um certo constrangimento, dá um certo medo, porque não sabe o que vai vir dali, né? Mas após uma série de exposições nessa situação de nudez, você vai vendo que não tem porquê ter nenhum tipo de receio. Eu acho que hoje eu estou começando a experimentar isso e eu desejo que todas as pessoas tenham conhecimento disso, principalmente no que a gente está falando, que é o sexo, né? Porque ninguém merece ter uma transa que seja receosa, com medo, com alguma pendência, alguma coisinha ali. Então vamos lá, isso é tão importante para que o jogo dê certo, João. O jogo é isso, o ataque, a zaga, a defesa, o goleiro. Se não tiver uma sintonia ali e uma entrega de 100%, ele não vai ganhar campeonato nenhum, né, meu jovem? Só não pode ter a torcida, né? Então ele pode ter se quiser também. Tudo é permitido, a parte que ambas partes desejem isso, né? E concorde com isso que a gente vem falando aqui semana após semana. O sexo é a confiança do outro
Não tem nada de errado, a parte que as duas pessoas concordam daquele ato sexual do jeito que for, é problema deles, né? Mas, Thiago, quer ver uma coisa que é muito interessante nessa questão da confiança? É porque a gente está vivendo hoje, que a internet chama de era dos nudes. É que a sexualidade, a sensualidade, o erotismo sempre foi explorado de alguma forma, em pinturas, obras de arte, né? Só que a gente nunca teve um momento em que isso era tão explícito e tão acessível, né? Hoje com o celular você vai lá, tira uma foto mais sensual e tudo e já pode mandar imediatamente, a pessoa recebe lá do outro lado e aí isso vira uma dinâmica, o que pode ser experimentado num jogo também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas dentro dessa lógica da responsabilidade e da confiança, poxa, isso é muito importante, né? Não é à toa que hoje a gente está revendo muitas das nossas leis relacionadas a crime virtual, envolvendo principalmente depois daquele caso da Carolina Dickmann, né? Surgiu a lei Carolina Dickmann. E aí a gente teve toda uma reformulação por conta dessa realidade. Hoje nós temos essa exposição muito maior. As pessoas muitas vezes não têm tanto conhecimento sobre as implicações disso, não tratam isso com tanta responsabilidade. E às vezes um jogo erótico, que deveria ser bastante divertido, entra naquele tabu de eu não posso jogar porque eu vou me expor. E aí isso vai para vários outros jogos, entende? Então, o nude, que poderia ser um bom princípio para você começar uma brincadeira ali, acaba sendo uma trava para a maioria das pessoas, porque fala assim, eu não quero me expor. Não, com certeza, Esse é um tabu aí, um medo. O que seria então esse Twitter do sexo? Twitter do sexo? Twitter do sexo. É Twister? Twister? Twitter mora, ou é Twister? Ou é rock and roll. Gostei aí. Um dos dois. É porque é o seguinte, não, Twitter do sexo a gente já até comentou aqui na questão da pornografia, que hoje a gente tem um Twitter muito mais aberto a essas questões, né? Mas o Twister do sexo é porque é o seguinte, cara, existem muito mais jogos do que a gente imagina, modalidades de jogos, na verdade, do que a gente imagina, né? E as pessoas estão acostumadas geralmente com os dados sexuais, né? Estão acostumadas com o baralho e essas brincadeiras que a gente mencionou aqui. São coisas que são mais acessíveis e estão mais nas prateleiras do sex shop, por exemplo. Mas existem algumas variações muito interessantes que, ao pesquisar, eu mesmo me surpreendi e falei, vou botar em prática. Vai, então vamos lá, fala aí pra nós. Tem o Twister, já viu o jogo Twister? Que é um tapetezinho com várias bolinhas coloridas, a verde. Você conhece, Carol? Sim, conheço. E aí a gente... Carol já jogou, vai tudo. Aí tem as... Vai surgindo as cartinhas, mão direita na bolinha vermelha, mão esquerda na bolinha azul, e aí você vai se contorcendo todinho. Agora imagina fazer aquilo ali nu, com a parceira. Nossa, legal, ué. Né? Eu falei, gente, eu nunca experimentei isso, eu quero viver essa experiência na minha vida, né? Então eu já encomendei já, tá? Aí, João. Caraca, tá empolgado, adoro o aluno. Tá. Eu acho que O amor. a gente tem que a se minha permitir. cabeça e me deixa assim. Mas vamos lá. Cara, qual a função desses jogos aí, cara, na real, na sua concepção como terapeuta e sexólogo? Bom, mas vou só continuando pra gente entender então um pouco mais desse universo. Vamos lá. Eu não conhecia, eu fiquei até... eu achava que eu sabia muito sobre essa questão. Quando eu fiz uma pesquisa, eu falei até com uma sexóloga, né, pelo Twitter, e aí foi muito legal. Bom, a gente tem os dardos do tiro ao alvo do sexo. Tira aí, João! Tira o alvo! Tem que ter um pouquinho de confiança. Tem que ter um pouquinho de É o confiança. controlador, né? Mas tem gente que gosta, né? Mas tem quando não tem a pessoa, você tem o corpinho, né, desenhado lá e você joga o dado na parte que você vibrador, quer. então. Não. A sensação é a mesma, né? Não. Se for com a parceira lá, por exemplo, nesse caso, sim, né? O parceiro, a Você parceira. imagina você jogando esse jogo com raiva da mulher. Vixe. Caraca, você botar uma força do caramba aí. Não, mas aí você bota Ou só ao a contrário, imagem. né? A mulher com raiva do homem. Aí lascou. A Carol é força de machadinha. Aí tem muito mais pra acertar. É. Mas assim, você pode jogar. Dependendo, o alvo pode ser até maior, né? Ixi.
E eu tô fudido a minha gordura aqui, a pessoa acerta na hora, João. Na hora. Mas você pode botar só a figura do corpo feminino, né? Você Que compra. graça vai ter, meu jovem? Mas é porque você acerta, é onde você tem que pegar. Entendi. Entendeu? Entendi. Jogou o dado lá, pegou no seio, você já vai lá com a boca, né? Entendeu? Entendi. Aí dado. Já pensou um velhinho que nem eu fazendo isso? Ai, João. Você já imaginou? Sexo não tem idade, Cheio não. de sacanagem? Cheio de experiência. Aí, ó, Vai virar certeiro, não vai, João? aí você escolhe, ó, dado vermelho, mão, dado amarelo, boca. Então quer dizer que você bota o boneco e vai jogando, né? Onde você conseguir encaixar ali, você vai lá e... Pode ser, não precisa ser um boneco não, pode ser só o corpo mesmo. Eles vendem em sex shop mesmo. Ah, entendi, tipo o desenho do corpo, né? Isso, exatamente. Ô, Carol, agora eu fiquei curioso. Você acha melhor o desenho ou a própria pessoa? O que você acha desse jogo aí? Eu acho que é melhor o desenho. Tem gente que é desastrado, vai acabar machucando sem querer. Então Sem é melhor querer, o né? desenho. Sem querer, com Sem certeza. querer, querendo, que nem Com dizer. certeza sem querer. Sem querer. Daí o bom que a Carol é pele clara e chega a tá vermelha aqui. Tá corada. que é quinta do sexo, Carol. Isso é blush. Vamos lá, eu fiquei curioso esse jogo. Vai falando mais sobre esses jogos aí, vamos lá. Vamos evoluindo aqui. Nós temos também a roleta do sexo, né? Joguinho de roleta mesmo de cassino. Nós temos. São tantos. E como é que é a aposta nessa roleta aí? É dinheiro? Aí você negocia, né? Negocia. Tem muita coisa para negociar nessa área. A negociação é o fundamento do jogo erótico. Eu não lembro o nome do filme, eu vi um filme que tinha isso. Tem. Roleta, essas coisas. Tem a roleta russa também. O bicho pegava lá, mas pegava Sexy hot, hein, feio. João? Tem a roleta russa também. Bom, Pegava feio o negócio. a roleta russa é assim, ó. Você escolhe uma coisa que você quer fazer, aí tem uma arminha de brinquedo, né? Você roda, ou então pode ser a própria roletinha. Aí roda, você coloca uma ou duas balas, né? Na arminha, Fictícia, né? fictícia. E aí, se parar, você tem direito, senão não tem. Mas são só coisas proibidas, né? O legal mesmo, quando as pessoas jogam a roleta russa do sexo, se você escolhe uma coisa que seja proibida, uma coisa que você quer muito, e negocia ali, né? No momento que você botou a roleta pra rodar, você já tá dentro do jogo. Ô João, o que você queria muito, cara, se fosse na roleta russa? Eu já fiz muito roleta russa, né? Já? João, fiquei caladinho aqui, João, cheio de... Mas não era do sexo não, era de outra coisa. Então deixa quieto, vamos para os jogos aí eróticos que é melhor. Eita. Bom, então, nós temos também os jogos de tabuleiro mesmo, como Tentação. Esse eu ainda não tive a oportunidade de testar, mas quero, né? Já vai testar no Já final vou, de semana. já vou encomendar aos fornecedores aí do sex shop, já mandei. A gente tem também o baralho do sexo, que é bastante conhecido. Tem... O que mais? A canetinha, Hudson. Como é que é? Fala da canetinha aí. A canetinha você pode escrever no corpo do seu parceiro o que você quer, e essa canetinha, a tinta dela é comestível. Daí você vai lá e vai ter que limpar com a boca. Onde você escrever, você tem Isso é perigoso! Ó, eu vou te dizer, esse é legal, viu? Esse é legal. Eu lembro de uma experiência, tem até uma música chamada Black do Pearl Jam, que fala algo nesse sentido, né? E aí, eu lembro de uma pessoa que já me contou uma experiência dessa não fui eu não. Uma pessoa que me contou que teve essa experiência de escrever um poema no corpo da parceira e aí depois... Escrever um poema já escrevi, mas não foi com a caneta comestível não, então... É claro que ele já escreveu um poema no corpo da parceira. Claro, né? O que ele não fez? Não, o que é isso, gente? Bom, então a gente tem jogos de tabuleiro, dados, a gente tem jogo da memória. Jogo da memória é muito legal. Jogo da memória você pode fazer com o seu parceiro, inclusive. No final, quando a gente for falar de como fazer seus jogos em casa de forma caseira, e a gente te conta como é que funciona. Bom, mas você tinha perguntado, Thiago, sobre o brincar, né? Sobre como é que é esse lance da brincadeira dentro do jogo erótico. Bom, falando do ponto de vista da psicologia mesmo, né, da psicanálise, a atividade do brincar é muito importante para a gente organizar questões internas, né?
Então, quando a criança está brincando, ela está testando várias possibilidades e ela está negociando com ela, né? Quando ela entra em contato com uma outra criança, por exemplo, ela começa a negociar com a outra criança porque elas têm visões diferentes de universos diferentes. Então, a brincadeira acaba sendo um princípio de negociação, até onde a gente pode ir. Sei lá, um exemplo, né? Esse boneco aqui vai ser um super-herói. Se a outra criança aceitar, então é realmente um super-herói. Então, esse é um princípio de negociação, que mexe com todo esse universo fantástico, que é o grande responsável pela nossa capacidade de ser criativos, né? De ir além do que a gente consegue e ver. Porque essa é a graça, né? Da fantasia, principalmente do ponto de vista sexual, né? Comenta aí pra gente, Carol, como é que é esse lado de conseguir fantasiar, de conseguir visualizar melhor essas questões na nossa tela mental. Bom, essa parte da infância aí que você falou é muito importante, a gente já cria isso. E na fase adulto, eu acho que a questão do proibido, da fantasia, daquilo que a gente imagina é o que mais instiga a gente em relação à parte sexual. Tudo aquilo que você consegue imaginar, mas que você não fez, dá uma instigada. E se tratando de jogos, eu acho que a gente pode partir do princípio realmente da fantasia. Aquilo que você aceitar como verdade para você e para o seu parceiro é ali que vai ser o foco. Vocês podem colocar isso como foco, né? É mais ou menos por aí, né, Hudson? É isso mesmo. O brincar, só para a gente arrematar essa pergunta, Thiago, para a gente entender melhor, João. O brincar, ele no sentido sexual, ele já pressupõe algumas novas organizações, algumas habilidades, né? Então, a principal habilidade que é ativada ali no momento da brincadeira do jogo erótico é a negociação, capacidade de negociar. Primeiro porque a gente está mexendo com algumas expectativas internas, né? Então, por exemplo, eu imagino que eu vou ver tal coisa, ou que eu vou conseguir tal coisa, ou que vai acontecer tal coisa. Só que esse tal coisa só consegue só consegue realmente se concretizar a partir de negociações. E aí começa o jogo, né? E devagar, começa com uma peça, começa com outra, e aí, por exemplo, se você tem um objetivo de realmente chegar ao ato de fato, né, a penetração, vai aos poucos, mas coloca uma condição para tirar a primeira peça. E a gente tem, por exemplo, o strip truco, strip poker, né, que são jogos de baralho onde você joga lá e quem perde começa a tirar algumas peças. É um jogo que, na época da faculdade, eu via muitas pessoas jogarem lá em grupo, né? Bacana, né, João? Na tua faculdade também, que você estudou, tinha esse tipo de joguinho, não? Jogar a bola na rede? Não tinha naquela Não tinha época. treino, não? Os caras eram sacana mesmo. Cara sacana mesmo. Ali a gente ia na beira da represa. Mas é bom. Não deixa de ser jogos. Mas não deixa de ser jogo, né? Não deixa de ser divertido. jogo. Isso aí, João. Eu já tive um sex shop já, antes de tudo, o começo da minha vida de trabalhar, eu tive um sex shop com loja de lingerie junto. E por incrível que pareça, o que mais vendia eram os jogos. As fantasias, principalmente as fantasias. E aí tinha até um problema aí, que uma das fantasias a mais pedida seria colegial e a enfermeira, né? Ainda rolava aquele lance de as enfermeiras não gostarem da categoria ser citada de forma sexual, com tanta conotação sexual. Conotação sexual? Nossa, sexual. Isso aí. Conotação E sexual. a questão da colegial, que não tem tempo ruim para fantasia de colegial. Às vezes a mulher chegava lá e falava, eu tô querendo fazer alguma coisa diferente, o que eu faço? Leva colegial, ou ele vai se amarrar. Não sei porquê, mas meu amigo Hudson deve saber explicar melhor por que isso mexe tanto com o imaginário masculino. Bom, na verdade isso aí tem a ver com a psicanálise, né? Tem a ver com as pulsões que a gente tem do id, que são esses desejos que nascem lá da gente, né? Cada um tem a sua referência, cada um tem o que considera, construiu como algo que dá mais prazer, né? Mas esse retorno a uma fase um pouco anterior, às vezes é bem interessante, né? A gente constrói boa parte da nossa sexualidade mesmo, né? Ali, segundo a própria psicanálise, na fase genital. Então a gente já está falando de uma fase mais avançada, né? E a adolescência é o momento em que essas coisas acabam se firmando. Então, boas referências que nós construímos estão ali naquele período. Então, o retorno a essas fantasias
por meio de uma visualização, né, ou de uma sugestão por meio da visualização com alguns elementos, igual uma fantasia colegial, faz muito sentido dentro dessa ativação sexual que a gente tem por esse id, né, por essa alimentação do id, segundo Freud. Então, é bem compreensível como isso acontece, uma vez que a gente, quando fala do erotismo, quando a gente fala dessas questões mais de caráter sexual, a gente está mexendo com uma série de conexões bioquímicas que são disparadas no momento em que a gente tem um desejo ativado, né? Aquele lado mais, a gente fala que é o lado mais instintivo do ser humano, né? É algo que a gente não necessariamente controla, mas que a gente pode controlar sem nenhum problema. E aí é uma das funções também dos jogos, né? Eu vi um artigo muito interessante, como os jogos sexuais trabalham a ansiedade. Porque dentro da lógica dos jogos sexuais, o que acontece, Thiago? A gente tem que aprender a se controlar, né? Porque é um processo, vamos dizer assim, um passo de cada vez. Porque o próprio jogo é assim, né? Ele é um sincronismo, né? O jogo pressupõe já essa dinâmica, né? Essa construção. Então, se você se sente ansioso, se você se sente ansiosa com o parceiro, com a parceira, o jogo erótico é um bom treino para você ir, né? Principalmente os jogos que envolvem quiz, que envolvem diálogo, que envolvem algumas perguntas mesmo, perguntas e respostas. Verdade e desafio que você falou. Verdade e desafio, exatamente. Eu lembro de uma brincadeira bem legal, que a gente pode até adaptar aqui, né? Dentro do quiz, né? Por exemplo, o casal está se conhecendo. Eu tenho que adivinhar o que você está pensando, sabe? Uhum. O que você gostaria que eu fizesse nesse exato momento. Uhum. Né? E aí, se eu acerto, eu tenho uma bonificação, eu tenho um prêmio. Aí seria a retirada de uma peça de roupa. E aí você vai criando intimidade e vai trabalhando essa ansiedade, né? Que muitas vezes é complicado, né, Thiago? Pensa só, você está conhecendo a pessoa, você não tem ainda as circunstâncias para conhecer essa pessoa de uma forma mais íntima. Então, o sexo, o jogo erótico, pode ser uma forma de criar circunstâncias que sejam favoráveis para esse tipo de diálogo, entende? Como é que eu vou parar com a minha parceira no meio do dia e falar assim, não, às vezes eu não tenho essa intimidade, né? Falar, o que você gostaria que eu fizesse lá naquela hora lá? É mais distante, entende? Então, o jogo sexual, no momento que você se propõe a entrar ali com a sua parceira, com o seu parceiro, você pode aproveitar para conhecer e ir trabalhando essa ansiedade de forma conjunta. Show de bola. Então, o jogo sexual tem essa questão do lógico, né? E mexer com a imaginação, né? Criar um elo com o seu parceiro, né? E a diversão em si, né? Se brincar, se divertir. E é bacana a questão que você falou de quebrar talvez um pouco do gelo, né? Uhum. Ficar uma coisa mais tranquila e deixar... E eu também, talvez, uma forma também de você conhecer seu parceiro de uma forma meio direta, vamos dizer assim, né? O que você gosta, o que você quer. E ali você vai descobrindo ali no sentido ali, a reação da pessoa, você vai talvez aprender um pouco mais do que a pessoa gosta, né? Na brincadeira acaba falando sério, né? É verdade. Eu tenho até uma questão aqui para nossa querida Carol aqui. Vamos lá, ué. É porque assim, os homens, eles realmente, às vezes acabam sendo muito diretos, né? Muito objetivos e tal. E eu já percebi ao longo da minha experiência que, tanto como terapeuta, né? Como minha experiência individual, que as mulheres, elas se propõem esses jogos, né? Às vezes a gente acha que não. Os homens têm essa ideia de que as mulheres são todas travadas e tudo. E até pode ser que elas tenham algumas pendências, algumas questões que sejam não resolvidas e que precisem de uma certa atenção especial. Mas, Carol, o que você acha da abordagem do jogo para poder trabalhar essas questões de insegurança feminina dentro de uma relação? Como é que você enxerga esse papel masculino, né? Vamos falar agora, nesse momento masculino, mas a gente estende também. Como é que funcionaria esse papel masculino dentro da sua experiência como terapeuta e como mulher? Cara, eu acho isso perfeito. Eu acho que a palavra que resume seria perfeito, porque hoje em dia a grande insegurança das mulheres, eu posso falar porque o meu público é 90% feminino, então a grande insegurança das mulheres em relação ao sexo é o corpo. É o próprio corpo, é o que o outro vai pensar do seu corpo. Então, às vezes, numa forma de brincadeira, é mais fácil tirar uma peça de roupa. E cabe nessa hora também a sensibilidade do homem de não começar a tirar a blusa,
Se sabe que a sua parceira tem uma insegurança com o corpo, vamos começar, tira o sapato, tira a sandália, deixa que eu te ajudo, vamos tirar a sandália. Ah, você tá de tênis, vamos tirar a meia. Começa com uma coisa mais devagar, aos poucos ela vai se adaptando. Que a gente até sabe que essa parte da adaptação é super importante para superar o trauma, para superar essa questão desse receio, da vergonha, da insegurança. Outra coisa que eu acho que as mulheres têm muito medo em relação ao sexo é de comparação. Elas sempre acham que o cara tá ali para comparar. Qual vai ser o melhor sexo da vida? Aí elas já estão ali esperando. Eu tenho que ser o melhor sexo da vida. Provavelmente eu então tenho você não vai que ser. casar, porque o melhor sexo da vida, você nunca vai casar com o melhor sexo da vida. Não? Ah, pode. Não. Pode sim. É uma A possibilidade. relação, fala uma relação, porque é construído um relacionamento. Por exemplo, o que é bacana que a gente vai discutindo aqui, programa após programa, que o sexo tem nada a ver com a relação sexual. Não tem. A gente falando da terceira idade, né? Foi um exemplo muito bacana que é o convívio, né? Você vê, a gente tá falando do jogo, é uma entrega. Não precisa ter receio, né? Então é um jogo, simplesmente é um jogo. E dentro desse jogo você vai descobrindo o outro, vai trabalhando, tudo. Que a ideia, eu entendo que a ideia do jogo é exatamente essa. A gente conhecer o outro de uma forma menos indireta, vamos dizer assim. Porque tem um quiz. Às vezes você cria uma brincadeira para você conhecer o que o outro pensa, o que o outro sente, o que você também sente. Porque no final, ninguém se despide 100%. Mesmo na relação sexual. Você vê que às vezes o eu é tão profundo que a gente fica ali, né? Você fica naquela. Você vê, igual você estava falando, você é sexólogo, você tanta coisa vai descobrindo, né? Você vai descobrindo, mas igual você foi procurar uma área e talvez você não conhecia tanto, mas você foi descobrindo, pô, legal, bacana, então assim. Eu acredito que é sempre essa eterna desconstrução e construção, igual vocês falam, né? Que eu acho que é muito interessante. Mas eu acredito que é muito isso mesmo, de passo a passo, jogo a jogo, né, Daniel? Jogo a jogo. Campeonato se ganha jogo a jogo, né, ô João? Claro. Inclusive, Thiago, eu descobri a sexologia, né, lá com os meus 17, 18 anos, né, uma das minhas primeiras relações, né, sexuais. Eu tinha um relacionamento e estava iniciando a vida sexual ativa, né? Só que para mim era um momento delicado, eu tinha passado por várias questões, vários traumas, e eu precisei muito da compreensão da minha parceira lá naquela época. E aí, mais pra frente, com o auxílio dessa sexóloga que eu conheci lá atrás, eu entendi a importância desse acolhimento, né? Não só masculino como feminino. Eu fui acolhido pela minha parceira, né? E depois, com isso, aprendi a acolher, e acaba que isso se torna uma rede. Você começa a entender que o mundo inteiro te criticou, várias pessoas apontaram o dedo na sua cara, mas é possível encontrar uma pessoa que tem esse tipo de sensibilidade. E é muito bom porque todo mundo, de certa forma, busca acolhimento, né? O jogo é uma forma de acolher. Como é que a gente poderia acolher, né? A Carol falando aqui do homem que pode ser um pouco mais sensível, começar pelo sapato, né? Por um adereço, alguma coisa. Porque, assim, um dos pontos que a gente, infelizmente, tem que pressupor é de que a pessoa já tem alguma carga, algum tabu, algum problema, algo que vem lá da educação. Ela nem precisa ter feito nenhuma relação sexual ainda, mas ela já tem uma carga social, cultural, que ela carrega. Então, é muito importante, não só que o homem, mas que a gente tenha essa consciência desse tabu social e que a gente tenha essa sensibilidade de ir aos poucos, de ir devagar, de inclusive ir perguntando, existe alguma coisa que te incomoda? Existe algum problema? Né? Não necessariamente você vai ajudar de uma forma, né? Mas assim, o simples fato de você acolher já é extremamente importante, porque as pessoas hoje elas estão mais descrentes em relação a esse tipo de acolhimento, entende? Então o jogo sexual é uma ótima forma de treinar esse acolhimento, de esperar, de fazer pelo outro o que você gostaria que fizessem com você, inclusive. Você está numa situação desconfortável, você gostaria de esperar, né? Você gostaria de estar ali construindo uma intimidade com a pessoa. É um momento de você parar e pensar, como é que eu gostaria de ser tratado aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui acontecer? E depois disso, o resultado é muito positivo. Eu vejo isso em consultório. Quando a gente propõe a hipnose de uma forma mais lúdica, de uma forma mais para conectar, ativar o prazer mental, a gente já percebe na relação em si, no momento que ela se concretiza, uma liberdade muito maior. Porque as travas mentais da pessoa foram tiradas. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais, eu e a Carol vamos falar um pouquinho mais sobre como acontece essa estimulação mental
para que ela funcione como uma preliminar para desconstruções, para levar de fato para o ato. Mas é bem interessante, é bom frisar essa parte do acolhimento, né, entre as pessoas, entre os envolvidos, seja 2, 3, enfim, quantas pessoas vocês quiserem, acharem confortável na relação. É muito importante que todas elas estejam ali prontas para se acolher, né, e para serem acolhidas também, porque, como a gente falou, sexo é bom quando é 100%. Nessa parte aí, Hudson, eu gostaria de lembrar também, em geral, que para o jogo dar certo é o combinado. O que é o combinado entre o casal ou entre as várias pessoas é o que vale. Que às vezes a pessoa fica ali sem saber se vai, de repente, tocar a pessoa de forma errada. Não só tocar fisicamente, mas tocar emocionalmente. Então, é tudo que é permitido ali dentro daquelas paredes, é o que está valendo. Não tem uma lei específica, não tem uma regra específica, mas é o que é acordado. Se a sua parceira, o seu parceiro acordou que está valendo qualquer coisa, está valendo qualquer coisa. Mas se ele disse que está valendo qualquer coisa, exceto uma, então nem precisa tentar envolver isso no jogo. Esquece isso, brinca sem tocar nesse assunto, que aí entra naquela parte da sensibilidade que eu te falei, de repente a gente não tocar numa ferida de uma pessoa que a gente não conhece tão bem. Além de que às vezes essa ferida, né, Carol, ela é uma restrição, porque a pessoa não sabe até onde você vai, se realmente você vai conseguir respeitar. A partir do momento que há um respeito, que há uma relação sendo construída de fato, esses medos vão caindo, né? E aí você gradativamente consegue chegar a essas questões e trabalhar de forma conjunta coisas que são mais inacessíveis no primeiro momento, né? Exatamente. Então quer dizer que o sexo, cada dia que passa, na minha concepção, é menos físico e mais emoção, então, né? Mais mental mesmo, né? Quando a gente pensa em sexo, o lado físico do sexo ele não pode ser descartado, né? Porque a gente tem o corpo reagindo de fato a estímulos, mas esses estímulos, a psicologia nos ensina isso, os estímulos eles são mentais, né? A natureza dos estímulos é mental. Então, o que você consegue visualizar na sua tela mental, às vezes é suficiente para que você tenha a liberação de hormônios como endorfina, dopamina, serotonina, elevação das taxas de adrenalina, noradrenalina, que vão fazer com que o corpo reaja, né? Às vezes, uma contração de um músculo, um relaxamento de um músculo, e aquilo vai criando dinâmicas hormonais que trazem o prazer, né? Mas, a rigor, esse prazer ele inicia mental, né? Como eu falei, não é necessário que haja uma estimulação física para que esses hormônios sejam injetados na corrente sanguínea. Agora, entendendo que esse prazer é mental, fica muito mais interessante. Porque você começa a perceber que dá para jogar de uma forma muito mais criativa. E agora muito mais com a era digital, né? Muito mais com a era digital. Ou não, né? Não, sim, uai. A gente vai explorando, né? Porque antigamente, pensa, se não houvesse a era digital, para você explorar essa parte mental, você tinha que esperar o seu parceiro chegar, aí você ia falar uma coisa para ele ia processar aquela coisa e te devolver o resultado ali. Hoje em dia você manda uma mensagem, você manda um nude, você manda um videozinho, você manda umas indiretas, né? É verdade, boa. É quando ele passa o dia inteiro imaginando. A mulher que começa, que quer jogar à noite, às vezes, não estou falando como mulher, mas vale para o homem, principalmente vale para o homem, tendo em vista que a mulher demora um pouquinho mais para entrar no jogo, mas a mulher que manda uma mensagem para o homem de manhã, falando para ele alguma coisa erótica, alguma coisa nesse sentido, à tarde ela reforça. Quando chega à noite... É jogo na certa, né? Brasileirão, né? Você falou uma coisa interessante na sua fala. A mulher demora um pouco mais para entrar no jogo. Mas por que motivo você entende que ela demora um pouco mais para entrar no jogo? Pelo motivo confiança. Eu acho que hoje, não só hoje, desde sempre, desde os primórdios, a mulher anseia por confiança, segurança. Hoje, quando eu converso com uma mulher no consultório, a maioria chega com um problema de não confiar mais. Eu não confio mais, já confiei, não confio mais. Então, o que a mulher procura num homem é segurança. Então, ela começa primeiro a sondar o ambiente, né? Vai pisando, vai tateando, e aí vai vindo a conexão mental, onde ela vai se liberando, onde ela vem essas questões da endorfina. E para a mulher, quanto mais segurança o parceiro transmite,
isso vai acontecendo à medida que a segurança vai vindo, isso vai acontecendo, ela vai se liberando, ela vai se abrindo mais, até mesmo em relação à era digital. Hoje a mulher também é muito desconfiada, porque quer queira, quer não, a mulher é muito mais exposta do que o homem em relação às questões digitais. Raramente você vê vazar um nude de um homem por aí e alguém comentar de forma errada. Por exemplo, vazou aí um nude esses dias de um cantor famoso. Todo mundo comentou aquilo lá como uma grande coisa. Oh, meu Deus do céu! Que coisa, né? Olha o nude. Mas se é um nude de uma mulher, por mais perfeita e linda que ela seja, ela tem aquele julgamento de para quem ela estava enviando, ela puta, não vale nada, e aí vai. Então a mulher tem muito medo de se entregar por isso. E aí é nesse ponto que entra a confiança que o parceiro vai passando, né? Por outro lado também, Thiago, assim, dentro desse tipo de cenário, né, falo também por experiência, que uma vez que você conquista essa confiança, os parceiros entre si conquistam essa confiança, ela se torna algo muito precioso, porque a gente sabe que ela é rara, né? Essa confiança é extremamente rara. A mulher, principalmente, eu creio, né, Carol? Quando a mulher tem um parceiro com quem ela pode dividir e em quem ela pode confiar, ela realmente encontra um tesouro, né? Posso falar que para o homem encontra mesmo, mas eu acho que para a mulher isso acaba tendo um valor ainda mais importante, né? Essa eu acho que seria a grande busca feminina hoje. Confiar. Alguém que se possa confiar. Dizem que lá nos primórdios isso vinha, as mulheres ativavam isso pelo porte físico, né? O cara que transmitia mais segurança, de que ia proteger ela, que transmitia mais sensação de proteção. O corpo mais robusto, o cara que conseguia abraçá-la por inteiro. Então aquele cara era que transmitia mais segurança, era o cara que ela ia confiar. E hoje, trazendo isso para os dias de hoje, continua sendo assim. É o cara que é mais sensível, que toca de forma mais leve essas questões, que aborda de forma mais leve, que vai passando segurança. Esse é o cara que é o tesouro que a mulher está procurando. E o bacana assim que você tem que autoconhecer para saber o que você confia, né? Exatamente. Porque igual a gente fez um exemplo, um cara mais carinhoso, pode ser um cara mais robusto, pode ser um cara, né? E parte do que você quer, que você conhece, para você criar essa concepção de confiança na sua cabeça. Hudson, então os jogos eróticos ajudam nessa confiança? Muito, extremamente. O lado da sexualidade, ele é muito sensível, né? É algo que a gente, como a gente vem falando aqui, tem muito tabu. Então, trabalhar esse lado já libera espaço para muitos outros. Então, se você sente a vontade sexualmente, você começa a sentir naturalmente a vontade em outras situações que não sejam apenas as sexuais. Tiago, tem algumas coisas aqui que são importantes mencionar, né? Porque dentro do que a gente está falando da estimulação mental, a estimulação ela não vem unicamente pelo estímulo visual, a gente pode pelo áudio, a gente pode criar várias formas de construir isso. Então, o áudiozinho que você manda para o parceiro ali no dia já faz toda a diferença, já pode começar o dia muito bem, dando aquela provocadinha. Isso já começa um jogo. E é engraçado porque você não precisa falar start, sabe? Começou. Só precisa mandar um áudio e começar, joga uma provocação, alguma coisa, e a pessoa já entende o jogo, porque é isso, né? A partir do momento que a gente entende o papel das negociações, nós já entendemos, opa, estamos no meio de alguma coisa aqui. E, Hudson, vale só uma ressalva aí onde você está falando, vale lembrar, é uma dica preciosa, é que as mulheres são estimuladas mais pelo que ouvem e os homens pelo que veem, né? Então fica a dica aí para começar o jogo. Pois é, aí se você realmente conhece o parceiro, se isso se confirma, né? Você pode, mulher, fornecer um bom estímulo visual e você, homem, pode fornecer um bom estímulo auditivo. Tiago entendeu aí a razão das 7 músicas, né? É porque uma já não deu, foi 7 logo, né, Carol? Estimulação auditiva. Entendeu aí, né? Mas enfim, a questão do nude, a questão do estímulo, sejam criativos, galera. E é uma dica super importante aqui de Hudson e Carol. Sejam criativos, variem lugares, posições, jeitos, caras e bocas, façam de uma forma divertida e saiam da mesmice, galera. Não fiquem só nas fotos individuais, não, podem tirar juntos, né?
Inclusive isso transmite até mais confiança, né, Carol? Com certeza, com certeza. A foto junto é realmente um ato mais confiável, né? Tem um amigo meu que eu quero trazer aqui para conversar com a gente, Carol, Thiago, que ele é fotógrafo e ele tem trabalhado com ensaios artísticos muito bonitos, assim, de casais. São nus, eróticos, legal. Eu dou dessa sugestão depois, tem uma menina que eu sigo no Instagram, acho bacana, faz trabalho bacana pra caramba. Bacana. A gente vai trazer aqui, vou falar um pouquinho sobre essa forma de arte, né? Que trabalha o erotismo e é muito legal mesmo, gente. Tem uma procura maior, mais acentuada aí agora com essa era dos nudes, né? É um mercado bem interessante. Esse profissional que eu tô falando, depois eu vou passar aqui no dia. Nude é foda, né? É. Vou botar ali um Photoshop, né? Mas fazer o quê, né? Mas aí é que entra a aceitação, é pra isso que eu e meu amigo Hudson estamos aqui, pra trabalhar essas questões da aceitação. Mas olha, é um exercício mental, inclusive. Nem ia mencionar isso, mas já que você trouxe, lembrei aqui de um caso. As mulheres, como a Carol falou, elas se sentem desconfortáveis, principalmente com o próprio corpo, né? E aí, numa das desconstruções que a gente pode promover é porque essa ideia associada ao próprio corpo, vem de algum estímulo, de alguma sensação negativa que ela viveu. Então, ela meio que emparelhou, né, o corpo dela com uma série de sensações negativas, corpóreas. Então, dentro da terapia, a gente pode fazer hipnose ou estimular processos auto-hipnóticos em que a pessoa desassocia essa ideia negativa e começa a experimentar sensações positivas, ao se olhar no espelho, ao se tocar, porque o se tocar, né, com um vibrador ou com alguma coisa, ele naturalmente começa a estimular esses hormônios que a gente mencionou, e aí associado à figura na frente de um espelho, ou na frente do parceiro, ou na frente vendo a reação do parceiro, isso vai desconstruindo algumas questões, né? Você pode fazer isso tanto em nível mental, uma hipnose, quanto pode fazer físico também. A terapia tem essa função de criar esses caminhos mais leves e mais simples para esse acesso. Eu ia fazer uma pergunta que mais tem a ver com relacionamento, mas eu vou fazer porque eu sou curioso mesmo. É estranho, né? Porque você começa uma relação, um diálogo, porque é um jogo, né, de negociação. E aí eu quero confiança e já começo mentindo. Porque a pessoa mente onde trabalha, mente talvez qualidade, mente cria um universo bom, né, para uma pessoa que quer vender uma imagem boa, mas acaba se tornando algo, vamos dizer assim, que não é uma verdade. Então é muito difícil construir uma relação de confiança nesse sentido, né? Já começa errado, né? Porque assim, no momento que você entra no jogo, Thiago, é complicado porque a mulher muitas vezes pressupõe que o cara já seja um manipulador, porque o homem é construído para desempenhar essa função cruel dentro da sociedade, infelizmente. Mas, dentro de uma relação, a partir do momento que você conhece seu parceiro e começa a interagir, algumas liberdades vão sendo criadas, algumas intimidades vão sendo criadas, se a gente quer ver uma relação 100%, a gente começa a se entregar e vai fazendo alguns testes. Por isso que os jogos sexuais são tão importantes. Muitas vezes você pode travar uma relação ali, o que iria para frente, porque você percebe que não está tendo uma negociação responsável e que seja dos dois lados, entende? Então, é uma boa estratégia, inclusive, para você saber se aquele parceiro ali ou aquela parceira se encaixa naquilo que você espera. Afinal de contas, você vai doar seu corpo, né? Você vai compartilhar o que você tem de mais precioso com essa pessoa. Eu achei que era a minha mente, mas tudo. Mas é engraçado, assim, a Carol falou, mas assim, as pessoas estão muito receosas mesmo em qualquer tipo de criar um relacionamento, não só sexual, ou relacionamento afetivo, amizade, o que for. Quando eu tava conversando com uma pessoa, foi engraçado, fiz uma pergunta pra mim, é normal, né? Moro em Samambaia, acabei conhecendo a pessoa em Samambaia, vai falar, qual quadra você mora? Aí ela falou assim, isso é segredo. Eu falei, aí eu falei, pô, legal, bacana, né? Aí eu brinquei, falei, eu moro em Marte, só pra você ficar sabendo. Porque assim, é engraçado, porque lógico que a pessoa não conhece o outro, né? Mas assim, tu já cria um preconceito, vamos dizer assim, de que o outro vai querer te explorar, vai querer na sua casa, não sei porque também, a gente vê tantos relatos negativos, né? Feminicídio, relações que acabam de uma maneira brusca, né? Então isso é tão interessante isso, né? E você fica, caraca, como é que é uma pergunta antigamente que era tão simples? Que era normal com essa pessoa, você mora onde, você faz o quê?
É um quebra-gelo para você começar a conversar com a pessoa e aí, uma pergunta básica, ela responde isso, automaticamente também você vai se travar. Mas você tem que, aí a gente tem que tomar cuidado, Thiago. Falo como terapeuta, existem muitos perfis de homens manipuladores, principalmente, que a gente identifica nesses casos. Por quê? Fica a dica aí para as mulheres, o Carol está aqui para confirmar o que eu estou falando. O cara que vai te respeitar, ele vai te respeitar, né? A pessoa em si que vai te respeitar. Se você falar, demonstrar que você tem alguns receios e tudo, existe um tempo para aquilo ali se construir, entende? Você não vai dar seu endereço na primeira semana, no primeiro dia. Você tem as suas construções, você tem a sua história, vai que você já sofreu alguma coisa nesse sentido. Então, o manipulador, muitas vezes, ele vai criar alternativas, vai dar alguns pulos, né? Vai dar os seus pulos, como a gente fala. E nem sempre isso é positivo. Às vezes pode ser, claro, né? Mas vai da sensibilidade da pessoa. Só que, em geral, dentro da construção de uma relação duradoura, a gente sabe, tudo leva tempo. Tudo que é sólido, tudo que é importante, tudo que é construído a dois, leva tempo. São dois universos que estão entrando em contato ali, precisam se ajustar. Então, se eu não quero que você vá na minha casa na primeira, na segunda, na terceira semana, e isso é uma regra minha, eu pelo menos espero que você, né, que você entre numa negociação respeitando o que eu considero importante. Eu concordo, assim, eu tô falando dizer que é algo mais além, não é eu ir na sua casa. É uma conversa. Sim. Entendeu? Assim, então, como é que o mundo está tão receoso, né? As pessoas têm tanto receio de se expor, o mínimo, né? Aí também, por lado, a gente entende essa questão de manipulação, que se vê na sociedade. Então, assim, acaba que eu vejo que o mundo hoje está sendo construído para que não tenha relacionamentos mais. Exatamente. Né? É engraçado. Quando eu falo relacionamento, eu não estou falando de sexo, relação sexual, estou falando de qualquer tipo de relacionamento. Porque se baseia, qualquer relacionamento, seja trabalho, pai, filho, o que for na vida, é a base da confiança. E confiar é eu acreditar e eu me doar também para o outro, né? Então, assim, é muito essa questão, é interessante. É porque você tem que ter um programa, vários programas para a gente estar discutindo isso aí, porque é algo mais profundo, que vai uma questão social toda por trás. Aí vamos lá, voltar aqui para os jogos eróticos. Beleza, acabou de falar aqui que a construção de dois mundos vão se unir ali, vão se ajustar. Em que momento eu devo colocar, então, os jogos eróticos? Eis a questão, porque a gente está falando disso, né? Que momento, então, eu tenho que introduzir isso? Quando, por exemplo, o que eu percebi também, muitas vezes, acontece com as relações que eu falo das minhas próprias relações, experiências pessoais, e que eu converso com as pessoas. A gente sempre introduz essas questões em momentos errados que eu percebo, porque você quer salvar um casamento, você quer salvar uma relação, então acaba que tem uma situação, problema, aí você quer salvar essa situação, problema com essa atitude. E eu acredito que isso é a coisa natural, do dia a dia, o negócio falou, mandar uma coisa de manhã para tarde acontecer, essa coisa você construir isso. Aí eu pergunto para vocês, que são profissionais, que momento eu tenho que introduzir os jogos eróticos na minha relação? Thiago, eu vou te dar um exemplo prático. Prático, assim, de consultório, que é uma coisa assim, que direto, né? As pessoas começam a pensar em relações, expandir um pouco o universo das relações liberais. E aí começa a pensar no homenagem. O casal começa a pensar no homenagem. Hoje em dia isso é muito mais comum do que já foi, né? E o problema é que, como você falou, as pessoas querem resolver problemas, querem resgatar relações por meio de homenagem. Vamos numa lógica muito simples. Traduz o que é homenagem, para quem não está nos ouvindo, não entende isso. Uma relação a três, colocar uma mulher, uma outra mulher, um outro homem dentro de uma relação de um casal. Show de bola. Agora, vamos pelo seguinte. Tá difícil de negociar na relação, ela já tem problemas graves, né? Ou problemas que são consideráveis ali para o casal. Você vai colocar mais uma pessoa para negociar numa relação que duas pessoas não estão conseguindo, né? Aí acontece da pessoa quebrar uma das regras ou não discutiram as regras suficientemente antes de entrar numa relação com outra pessoa e aí entra uma série de chateações. Ah, eu não permiti que beijasse. Ah, eu não permiti que fizesse tal coisa, que fizesse outra coisa, entende? Então isso vai muito do respeito, vai muito da... Eu acho isso, não cortando sua fala, mas eu acho que vai muito do que você quer, que você gosta. Porque acontece, você falou aí do sexo a três. Muitas vezes, por que não dá certo? Muitas vezes, porque um está fazendo a vontade do outro. Não é que ambos queiram. Se ambos concordam com aquilo, beleza, não tem nada de errado. Só que muitas vezes eu estou cedendo para agradar o outro. E aí que vem a questão de que não ser legal. Porque vai chegar um ponto que não vai ser legal mesmo. Porque você vai
vai cedendo. Você vai se diminuindo, vamos dizer assim, né? Chega o ponto de chutar balde, porque aqui não te agrada, não te traz felicidade. E a gente entende que a relação sexual, o relacionamento, passa muito do que você quer, o que você gosta. O que a gente foi discutindo semana após semana é isso. O que a gente fala? Fala o que você gosta, fala o que você quer, pra você se sentir confortável nessa relação. Porque às vezes é interessante isso, porque às vezes a pessoa não está fazendo uma coisa que a pessoa não gosta, nem você mesmo gosta às vezes. Mas para agradar, talvez que a sociedade falou, que não sei o quê, eu falo uma experiência própria. Quinta-feira passada eu faço um programa tipo assim, Vácuo da Leite, empreendedorismo. Entrevistei uma pessoa que vem na lingerie e mexe muito com isso. Beleza. Vamos passar um pouquinho, não tem problema não. E aí que tem esse sentido aqui, né? Hoje que é o boom, hoje todo mundo fala. Ah, sexo oral, né? Todo mundo tem sexo oral. Ela falou, Thiago, eu não gosto. Ponto. Você vê como é que é interessante, que a sociedade prega pra você que você tem que fazer sexo oral ou receber sexo oral. Pra ela não, cara. Então, assim, é muita questão também, assim, isso que eu falo pra você, muita questão, pô, você gosta ou não gosta? Então você tem que saber o que você gosta e o que você não gosta. Pra isso você sentir prazer, eu acho que prazer passa muito sentido. Mas você não respondeu uma pergunta. Em que momento introduziu os jogos eróticos na relação? Era isso que eu ia falar. É por isso que eu acho que os jogos eróticos, eles são introduzidos em momentos diferentes para cada pessoa. Eu acho que você pode introduzir no primeiro dia, com o quiz, perguntando coisas sobre a pessoa fala, eu vou falar uma palavra e você fala outra. Tô falando branco. Branco é a cor da sua calcinha. Branco é a cor da minha calcinha, acertou. Eu tô falando outra coisa. E assim vai. Isso pode ser um jogo pro primeiro dia. É um quiz pro primeiro dia, uma forma de quebra-gelo, de conhecer a pessoa. E se você está conhecendo aquela pessoa com interesse sexual, tô falando de jogos sexuais. Agora, se você está conhecendo a pessoa para casar, é outra história. Agora eu quero fazer um jogo erótico para salvar o meu casamento. Não vai ser homenagem. Não. Mas existe outros tipos de jogos que de repente vale a pena investir. Jogos mais também nesse sentido, de conhecer. Às vezes o casamento está acabando por falta de conhecimento, de você não saber o que seu parceiro quer. Então você não sabe, não está conseguindo acessar isso através do normal, que seria uma conversa, um diálogo. De repente você pode introduzir um jogo que o Hudson vai ensinar aqui nos Jogos Caseiros, acho que ele ainda vai ensinar, que dá para você conhecer melhor o seu parceiro e fazer em casa. Então não é nada de outro planeta. E respondendo a sua pergunta, Thiago, em vários momentos do relacionamento você pode começar a introduzir os jogos. Prefeito seja sempre, né? Vamos lá. Vamos lá para os Jogos Caseiros. Então. Vamos lá, galera. Quando a gente na reta final, 5 minutinhos. A gente falou aqui dos Jogos Caseiros, né? Eu vou falar alguns aqui, Carol pode me ajudar falando outros. Bom, tem o jogo da memória que você pode construir com fotos. Você vai revelar algumas fotos, né? Enfim, faça tudo de uma forma bem responsável. E aí você revela partes do corpo. E no momento que você estiver brincando do jogo da memória, se você juntar as partes correspondentes, vocês mostram essas partes do corpo, né? É uma forma divertida de trabalhar. E aí você pode usar modelos prontos, né? Ou pode usar o próprio corpo. Faz ali de forma caseira, bem divertido. Geralmente as mulheres gostam dessa sensibilidade masculina de fazer o próprio jogo. Nós temos também a cabra cega, né? Esse eu acho bem interessante. Pode falar, Carol. A cabra cega, eu vi naquele filme 9 Semanas e Meia de Amor. Gente, esse filme é perfeito. Vocês meninos, se não assistiram, é um filme antigo, vale a pena assistir. Você veda o parceiro e vai trabalhar a confiança. Lembra que eu falei que isso é importante para a mulher? Então ela está de olhos fechados, ela tem que confiar no parceiro. E no filme, por exemplo, ele coloca gelo na boca dela, mas ele coloca iogurte, ele coloca mel, daqui a pouco ele coloca pimenta. Ou seja, a pimenta seria o elemento da desconfiança ali, né? Ela não estava esperando pimenta. Começa a queimar a boca dela, daí ele vem com leite que sara a sensação da pimenta. Mas é um jogo também para você conhecer e você confiar na pessoa. Ali você aprende a confiar. Eu acho que é um jogo bem válido. Bom, tem várias... Cabra cega aí, ó. Tem várias modalidades. A gente vai fazer um programa só com curiosidade, só com as acho que é legal, bacana, né? E aí a gente vai explorar melhor isso aí, porque hoje a gente está com um tempinho até um pouco mais curto. Bom, então só adiantando algumas questões aqui, Thiago, existem muitas formas de trabalhar isso, acredito, dentro do Theta Healing, né, que é a abordagem da Carol, também dentro da hipnose, Theta Healing. A hipnose, tem como fazer hipnose de casal, né, terapia de casal funciona muito para esses problemas que a gente trouxe aqui, de confiança e tudo,
Dentro da hipnose, a gente trabalha algumas projeções mentais, construções mentais, antes que elas realmente se tornem físicas. Então, é uma boa alternativa caso vocês precisem trabalhar isso em nível mental e trabalhar essa aceitação. Então, eu vou passar o meu contato aqui. Então, vamos lá, agora eu queria que você faça mais uns 2, 3 minutinhos, você criar os próprios jogos lá, vai. É só porque vai fechar aqui. Eu vou passar aqui. Tá, beleza, entendi. Vou passar aqui pro Instagram. Transmissão. Beleza, galera, para quem quiser saber um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre hipnose, ou então quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Carol, tem o nosso Instagram, Hudson, @terapeuta escritor, meu número 81776377, 81776377, é só entrar em contato. O Instagram da Carol vai estar nesse post que eu vou postar aqui o vídeo, tá? Então é isso aí, obrigado, gente. Show de